A série de mensagens deste mês é Andar com Deus. Andar com Deus significa viver pela fé, significa vida de comunhão com o nosso Criador, vida de adoração pessoal e comunitária àquele que é o nosso Senhor e Salvador. Andar com Deus significa interesse em conhecê-lo cada vez mais, desejá-lo cada vez mais e viver de acordo com a sua soberana vontade. Andar com Deus significa ter o coração aberto para receber tudo aquilo que vem de Deus e sermos sustentados por Ele e abençoados e abençoadas por Ele. Nos capítulos iniciais da Bíblia, nos deparamos com dois relatos da criação. Em ambos, vemos claramente que Deus criou o homem e a mulher para andarem com Ele. Em Gênesis 1, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Nenhuma outra criatura se identifica com Deus desta forma. E o propósito, o sentido, o objetivo de Deus ter criado o homem e a mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança, para andarem com Ele. O mesmo ocorre em Gênesis 2, onde Deus forma o homem do pó da terra e depois cria a mulher, e diz o texto que na viração do dia, no cair da tarde, Deus se fazia presente naquele jardim para conversar com a sua criatura. O interesse de Deus é de uma caminhada conjunta. Ele quer andar conosco e quer que andemos com Ele. Todos nós sabemos o que está em Gênesis 3. O ser humano caiu, desobedeceu a Deus e, como consequência, foi expulso do jardim do Éden. Todos nós sabemos também o que está em Gênesis 4. A história de Abel e Caim, a história do irmão mais velho que mata o irmão mais novo por causa da inveja, da revolta, da raiva, do ódio que tomou o coração de Caim, e por ele não saber lidar direito com a rejeição. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Este foi o motivo que despertou o interesse de Caim matar Abel. Em Gênesis 5, temos a genealogia de Adão. Esta não é a única genealogia que temos nas Sagradas Escrituras, pelo contrário, encontramos diversas genealogias nas Sagradas Escrituras. Os judeus sempre valorizaram as genealogias como forma da identificação da origem da história das pessoas, da mesma forma para o conhecimento da ação divina na história deste povo. E em seu todo, Gênesis, no capítulo 5, é dedicado então para nos informar, para dar conhecimento a todos nós da descendência de Adão, das famílias que foram constituídas a partir dele. É uma genealogia que começa com Adão e termina com Noé. Noé, personagem muito conhecido de todos nós também, que construiu uma grande arca por causa do dilúvio que ocorreria. E por ser genealógico, Gênesis no capítulo 5 não é um texto atrativo de se ler. Pelo contrário, é um texto um tanto quanto cansativo. Não é um texto interessante que prende a nossa atenção. Muitos cristãos acham até chato ler na palavra de Deus as genealogias, por ser constante a repetição. Tal pessoa viveu tantos anos e teve como filho X, depois viveu mais tantos anos e morreu. X viveu tantos anos e teve como filho Y,
Y viveu mais tantos anos e morreu, e assim é o texto genealógico. Quando eu era adolescente, e nos propósitos que fazia para ler a Bíblia toda em um ano, né, quando chegava nas partes da genealogia, para cumprir o propósito de ler a Bíblia toda e não pular nenhum versículo, lia, mas com interesse de achar engraçado os nomes que lá apareciam, né? E alguns nomes são bem estranhos mesmo. O que você acha, por exemplo, deste nome? Maalalel. Penso que ninguém colocaria este nome em seu filho em nossos dias. Mas este é um nome que aparece na genealogia de Adão. Maalalel foi filho de Cainã e pai de Jared. Jared foi pai de Enoque. Personagem este que nos interessa na manhã deste domingo e que daremos atenção considerando o tema da série de mensagens deste mês, andar com Deus. Poucas informações nós temos sobre Enoque na Bíblia. Não é possível saber muita coisa sobre a vida deste homem, a sua história, sua família, qual foi a experiência mais amarga que ele enfrentou, ou então a experiência mais difícil pelo qual passou. E não é também possível saber em detalhes como ele foi abençoado por Deus. O que nós sabemos de Enoque, o pouco que nós sabemos de Enoque é, em primeiro lugar, Jared foi seu pai, como já mencionado. Em segundo lugar, com 75 anos de idade, Enoque foi pai de Metusalém, ou então Matusalém, como é mais conhecido. Matusalém viveu 969 anos, é o homem mais idoso da Bíblia, que mais tempo viveu, embora o calendário daquela época era diferente do nosso hoje em dia. Em terceiro lugar, além de Matusalém, o texto diz que Enoque teve filhos e filhas. Em quarto lugar, Enoque é bastante conhecido pelo modo como deixou este mundo. No final do versículo 24 do texto que lemos, diz que ele já não era, porque Deus o tomou para si. A tradição nos ensina que Enoque não passou pela morte, como as demais pessoas. Ele foi arrebatado por Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 5, ao tratar sobre os heróis da fé, Enoque está contemplado nesta galeria. O texto de Hebreus, no capítulo 11, o versículo 5 diz o seguinte: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Com este versículo, nós aprendemos, Enoque foi alguém que agradou a Deus. Por fim, o que chama a nossa atenção no texto de Gênesis, no capítulo 5, versículo 21 a 24, é a afirmação de que andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. É interessante esta afirmação porque em toda a genealogia de Adão, em todo o texto no capítulo 5 de Gênesis, somente Enoque é contemplado com esta característica. E se não bastasse uma vez, esta afirmação aparece duas vezes, no versículo 22 e no versículo 24. Andou Enoque com Deus. O que aprendemos com a vida de Enoque, com o pouco que sabemos sobre ele? Em primeiro lugar, aprendemos sobre o privilégio de andarmos com Deus. O privilégio de andarmos com Deus. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, o livro mais lido em toda a história. É o livro que tem atravessado séculos e séculos
e a sua mensagem permanece atual. O diferencial da Bíblia em relação aos demais livros é ela ser chamada e considerada de sagradas escrituras, ou seja, não é um livro qualquer como os outros, ela é a fonte da revelação de Deus, ela é a palavra de Deus para todos nós. E considerando a importância que a Bíblia tem, é um privilégio ter o nome citado nela, mesmo que algumas vezes e de forma positiva, como é o caso de Enoque. Foi um homem que andou com Deus, foi um homem que agradou a Deus, conforme Hebreus 11. Já pensou, meu irmão, minha irmã, do seu nome citado na Bíblia? O seu nome citado como homem, como mulher, que andou com Deus, que agradou a Deus, mesmo que seja poucas vezes. Que privilégio, que honra, que gratidão ter este sentimento e esta constatação. Você já pensou, por séculos e séculos, as pessoas lerem: Maria andou com Deus, José andou com Deus, Teresa andou com Deus, Marcos andou com Deus, Joana andou com Deus. Que testemunho bonito, que honra ter este privilégio. Se é um privilégio muito grande ter o nome citado nas Sagradas Escrituras, privilégio maior ainda, irmãos e irmãs, é o fato de andar com Deus e ter o nome escrito no livro da vida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Jesus envia 70 pessoas. 70 pessoas que andavam com Jesus foram enviadas por ele para curar enfermos, expulsar demônios, abençoar casas e cidades. E quando esses 70 retornaram até Jesus, eles estavam alegres, estavam jubilantes, estavam contentes, surpresos, tomados por grande alegria e espanto. E disseram a Jesus: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. E Jesus respondeu a eles: é verdade, eu mesmo vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. A seguir, irmãos e irmãs, dessa história dos 70 com Jesus, eu não sei se Jesus aumentou o ânimo, a alegria daqueles que foram enviados, ou se Jesus, com as suas palavras, causou desânimo, porque no entusiasmo dele, na alegria, né? Jesus disse o seguinte: não obstante, alegrai-vos, fiquem surpresos e gratos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. A expressão livro da vida aparece em Filipenses, no capítulo 4, versículo 3, onde o apóstolo Paulo fala que as pessoas que cooperavam com ele no trabalho missionário, na propagação do Evangelho, tinham seus nomes escritos neste livro. O livro da vida também é uma referência muito citada em Apocalipse. E no livro de Apocalipse estão os nomes das pessoas que andaram com Deus, que creram em Jesus Cristo, que foram alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. O livro da vida é o livro da salvação, e nesse sentido não existe privilégio maior. Pessoas que andaram com Deus, e seus nomes foram escritos, estão escritos no livro da vida. Ande com Deus, e tenha a certeza do seu nome escrito no livro da vida, e sinta este privilégio.
Em segundo lugar, nós aprendemos com Enoque a qualidade do nosso andar com Deus. Com Enoque aprendemos que Deus valoriza a qualidade do nosso andar com Ele e não tanto o quanto fazemos para Ele. Enoque não teve uma história tão destacada como a história de Noé, não teve uma história tão destacada como a de Abraão, como a de José. Enoque não teve uma história brilhante como a de Moisés ou então do rei Davi. O seu nome é mencionado em poucos versículos da Bíblia. No entanto, Enoque teve aquilo que é essencial para qualquer pessoa. Ele andou com Deus, deu bom testemunho da presença de Deus em sua vida, da graça de Deus e da comunhão com Deus. Enoque foi um homem de comprometimento com aquele que é o Criador e o Salvador de todos nós. Muitos cristãos vivem preocupados porque não têm uma grande ou uma brilhante história de vida com Deus. Não passaram por uma experiência profunda e impactante de conversão, não realizaram e não realizam grandes feitos para Deus. Ao olharmos para Enoque, nós aprendemos que mais importante é a qualidade do nosso andar com Deus. Em vez dos grandes feitos, de uma grande história, em vez de fazermos muitas coisas, o importante é a qualidade, é a maneira como nós andamos com Deus. Não se preocupe tanto com a quantidade, o quanto você faz para Deus. Considere mais a qualidade da sua vida com o Criador e do seu comprometimento com a vontade dEle. Temos no Novo Testamento a história de Marta e Maria, que nos mostra isso muito bem. Maria, uma mulher preocupada em aprender de Jesus para andar de forma fiel com aquilo que Ele ensinava. Marta, ocupada com o trabalho, mais preocupada com fazer. E a qualidade do seu andar com Deus ficaria prejudicada. Com Enoque, aprendemos que não é preciso fazer muitas coisas, nem mesmo grandes coisas, para sermos valorizados por Deus. O importante não é o quanto fazemos, mas quem nós somos e a qualidade daquilo que caracteriza o nosso caminhar, o nosso andar com Deus. O nosso valor está em sermos criados à imagem e à semelhança de Deus. O nosso valor enquanto seres humanos, enquanto filhos e filhas de Deus, se dá pelo fato de andarmos com Deus, pelo fato do nosso nome estar contemplado no livro da vida pela graça e amor do nosso Deus. Para concluir, irmãos e irmãs, ao andar com Deus, tenha em mente, carregue no seu coração o privilégio de ter o nome escrito no livro da vida. Ao andar com Deus, considere a qualidade do seu andar. Não se preocupe tanto com o quanto, mas se preocupe com o como. Que Deus assim abençoe a todos nós. Amém.